Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai falar Aldane Barros. A gente vai começar o Papo Maroto tentando imaginar um contexto geral, né? Materializar para quem está em casa o que seria essa invasão de privacidade, já que a gente imagina que tem algumas nuances e algumas dimensões. A gente pode ver invasão de privacidade desde bullying, que você estava falando nos bastidores, a intervenção de vizinhos. Mas a gente também pode encontrar invasão de privacidade num plano mais macro, quando a gente vê dados sendo roubados ou hackeados por nações. Aí eu já queria lhe perguntar como imaginar ou como identificar essas nuances de invasão de privacidade. Muito bem, Jada, ótimo tema para nós discutirmos essa tarde de hoje. E a invasão de privacidade, como você falou, realmente está muito comum, né? E não é praticada apenas pelo cidadão, e sim, como você também falou, por empresas, por entes públicos. Então as pessoas realmente têm que ter muito cuidado com suas informações. Tanto que é uma tendência global que todos os países implantem, né, ou implementem as suas leis de privacidade, as suas leis de proteção de dados, como foi o caso do Brasil, né, que a lei foi sancionada em 2018, mas que só entrou em vigor aqui no Brasil em 2020, a nossa LGPD, que é a Lei 13.709, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi oriunda também de uma lei europeia, né, da GDPR, que também é de 2018, mas que lá entrou em vigor quase que imediatamente. O Brasil sempre demora um pouco a implementar suas leis, posterga um pouco para as pessoas se adaptarem, porque infelizmente aqui nós temos a cultura de deixar tudo para a última hora, né? Mas, muito bem, como você falou, então, com o uso da tecnologia, essa invasão de privacidade aos dados do cidadão, às suas imagens, até a sua biografia, os seus textos, ficou muito facilitada, né? E aí, em 2012, aqui no Brasil, nós tivemos uma explosão por conta da invasão no dispositivo informático da atriz Carolina Dickmann, e aí, a partir daí, surgiu a lei, denominada também de Lei Carolina Dickmann, que foi a lei de que penalizava a invasão de dispositivo informático, né? Então essa lei veio em 2012, 2012 para cá ela veio sendo aplicada, mas ainda muito incipiente. E agora, recentemente, já em 2020, nós tivemos a Lei 14.155, que foi uma lei que veio alterando essa Lei Carolina Dickmann e majorando as penas a serem aplicadas e criando e tipificando outros crimes. O furto qualificado através de dispositivo informático, o estelionato também qualificado através de dispositivo informático, porque antes a gente só utilizava analogia com aquilo que está previsto no nosso Código Penal, com o crime comum. Então, como é que a gente também identificaria o limite da comunicação e da privacidade? É possível a gente recorrer à lei mesmo não tendo nenhuma jurisprudência identificando isso? Para você ter ideia, na verdade nós temos algumas jurisprudências, né? E nós temos outros meios de comunicação muito comuns que está tendo hoje em dia, principalmente pelos youtubers, né? Que são exatamente aqueles TVs, vamos dizer assim, os canais de comunicação que não são legalizados, por dizer assim. Mas eles também podem ser enquadrados, né, nesses meios de comunicação e terem também direito a essa expressão, ou seja, eles não são tolhidos de divulgarem fatos acontecidos. A gente já está falando em um processo mais Brasil, né, local, e quando eu comentei com alguns amigos sobre a pauta dessa semana, eles ficaram, então quer dizer que se eu estiver em um evento e gravar a minha participação nesse evento e aparecer pessoas ao fundo, e em algum momento ela se sentir ofendida, ela poderia também me enquadrar como invasão de privacidade? E eu fiquei me questionando, eu disse, vou levar essa pauta para o estúdio. Aí eu queria entender de você, porque hoje a coisa mais comum é você ver nos shows todos os celulares apontados e a gente não sabe o que é que está no fundo, né, no pano de fundo. Se a pessoa se sentir lesada ou invadida, ela também tem direito a recorrer, pedir judicialmente, de que forma? Bem, a primeira coisa é ela tentar entrar em contato com a pessoa que divulgou, que publicou, e pedir que aquilo seja retirado do ar, né? Ou então que seja desfocado no fundo. É algo que muitas pessoas hoje, inclusive os próprios smartphones, já têm esse recurso para você desfocar o fundo, exatamente para evitar que aquelas pessoas sejam reconhecidas. Nós já tivemos casos, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que fizeram selfie, por exemplo, na frente de um motel.
né? E que coincidiu de pegar pessoas saindo desse ambiente. E as pessoas terminaram sendo reconhecidas. Porque o que é que ocorre? Antes, os nossos aparelhos, os recursos deles eram mínimos, eram pequenos, né? A questão dos pixels, eram recursos muito ruins, por dizer assim. E hoje a tecnologia avançou tanto que as câmeras dos celulares estão potentíssimas. Então, às vezes, você faz um selfie, você consegue ampliar e identificar muito bem aquilo que está ao fundo, né? Então, as pessoas, o conselho que eu dou é que, preferencialmente, você desfoque o fundo quando você fizer um selfie e que atrás tenham pessoas que não são do seu meio, né? Ou seja, que não estão lhe autorizando de forma tácita aquela publicação, aquela imagem. Se a população se sentisse ofendida ou lesada por uma questão institucional, de que forma que ela poderia recorrer? É possível uma comunidade ou um grupo localizado poder também se posicionar, se sentir invadido, como aconteceu com o roubo de dados, não só no Brasil, mas no mundo? Sim, você pode inclusive alçar mãos da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que lá, inclusive, ela tem todas as etapas e como as pessoas devem proceder, né? Então, por exemplo, uma empresa que foi vítima de um vazamento de dados, ela tem que informar imediatamente a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, desse vazamento, para que a partir daí as providências sejam tomadas. E outra coisa, os cidadãos que foram vítimas desse vazamento têm que ser também imediatamente avisados, comunicados. E aí, vamos supor, se esse vazamento foi de um órgão público, o órgão público, a LGPD não pune em pecúnio esse órgão público, ou seja, não pune em valores, em espécie, em reais, né? Mas ela tem sanções administrativas quanto a isso. Mas o cidadão, independente disso, independente da ANPD, se ele se sentir lesado, ele pode sim judicializar aquele órgão público, aquele ente público, aquela empresa, por danos morais. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer com alguns entrevistados, que é, tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse lhe perguntado, mas eu não lhe perguntei, e que você acha fundamental nesse debate? Bem, o que é fundamental aqui, né? É os cuidados que as pessoas têm que ter. Então, muito cuidado se você adentra sites, por exemplo, que lhe pedem muitas informações. Desconfie, né? Então, evite esse tipo de preenchimento de formulários, né? Principalmente se você recebeu links de origem desconhecida. Então, nós temos, até uma dica que eu vou dar para vocês, nós temos um site chamado virustotal.com. Se você recebeu um link, você quer checar se aquele link ele é um link de origem idônea ou não, você pode copiar aquele link, né, joga lá nesse site virustotal.com, lá na URL, e manda verificar. Se for um site, ou é um site que está sendo utilizado para roubo de informações, o Vírus Total lá, esse site, vai detectar e vai lhe indicar que não é confiável. Se acontecer alguma invasão, se sentir lesado, em Teresina e no Piauí, de que forma proceder? A quem procurar? Bem, a primeira coisa que você pode procurar é, se você foi vítima, por exemplo, de golpes financeiros, né, ou de determinado produto que foi te vendido e não foi entregue, você pode procurar o PROCON. Se foi algo relacionado à sua imagem, né, muito pessoal seu, questão de dano moral causado a você, procure um advogado especialista na área e judicialize e vá atrás dos seus direitos. É isso que o cidadão tem que fazer. Então, muito obrigado. Eu queria muito lhe agradecer e pedir que você deixe um recado para quem está em casa. Então, as empresas hoje conseguem direcionar informações e vendas, principalmente de produtos e serviços, para aquele nicho de consumo dela, a partir dos dados que foram coletados. Então, às vezes você vê empresas coletando dados, não é nem para uso delas, é para comercializar esses dados. Então, uma outra dicasinha que eu dou é, se você instalou, por exemplo, um aplicativo do seu celular e veio aquele termozinho, né, de consentimento, leia, não tenha preguiça não, leia. Porque muitas pessoas autorizam o compartilhamento e até mesmo a venda dessas informações sem saber. E depois vão reclamar e terminam perdendo o seu direito, porque elas autorizaram. Nunca é demais ficar atento. E é com essa pauta e com essa questão e com essas indagações que a gente volta para o estúdio.